Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar de LGPD novamente? E hoje estamos aqui, eu e Vanderlei Mendes, para falar com vocês sobre os dados pessoais, comum e dados sensíveis. Qual a diferença entre esses dados? Só um momentinho que o Vanderlei está entrando para falar conosco. Ao vivo é assim, gente. Só mais um pouquinho, por favor. Estou convidando aqui novamente. Quando você faz ao vivo, que a pessoa vai entrar, dá esse tempinho aí. Ah, olá, Vanderlei, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. Eu já fiz uma introdução aqui falando o seguinte, que hoje nós vamos falar dos dados pessoais comum e sensíveis, né? A Exato. diferença entre esses dados. Porque a lei define, né, Vanderlei, como dado pessoal, né? Aquele dado de que, na verdade, identifica pessoa natural ou a que torna identificável, não é isso? Boa noite, Exatamente. Orlando. Boa noite, Gilmara. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Orlando. Boa noite, Mara. A questão, assim, tudo que puder identificar uma pessoa pela LGPD é dado pessoal. Então, considerando assim, uma placa de carro é dado pessoal, se aquela placa de carro tiver associada ao nome que identifica o proprietário, é dado pessoal. Aquela placa sozinha é apenas uma placa qualquer. Há um apelido é dado pessoal. Se aquele apelido automaticamente te faz conectar ao nome, a quem é a figura, é dado pessoal. Aí a gente pode até usar como exemplo, né? Silvio Santo, o nome Silvio Santo não é o nome do Silvio Santo, mas automaticamente associa aquela pessoa. Então ele é um dado pessoal. Neymar, podemos não saber o nome do Neymar completo, mas só de se falar Neymar já sabe que é jogador de futebol e tal, já é o dado pessoal. E quando a gente fala sobre o tratamento do dado pessoal, automaticamente quer dizer que alguma coisa será feita com aquela informação. E esse fazer algo com essa informação é que posteriormente você tem a divisão entre o dado pessoal comum e o dado pessoal sensível. Vamos dizer que a forma mais prática de você separar os dois é o dado comum não vai te causar, vamos dizer assim, um dano propriamente dito, porque é um dado que, vamos dizer que todo mundo já tem, algo fácil de ser encontrado. Agora, o dado sensível é aquele que pode te trazer algum problema com relação à discriminação, com relação a problemas de convívio, aquela coisa toda, que vai lhe causar um pouco mais de dano. Aí, voltando, nós estamos falando com relação a LGPD. Não quer dizer que o dado comum não possa te causar um dano e te gerar, no caso, um processo. Nós estamos falando na questão da LGPD, ela separa os dois dados. O controlador, o operador, quando vai tratar o dado comum tem que ter um tratamento diferenciado do dado sensível. Vamos dizer que o dado sensível, você precisa ter 2 vezes mais proteção do que o dado comum. Correto, doutora Karine? Isso mesmo, porque isso quer dizer que ele pode causar um dano maior, né, ao titular. Quando nós falamos, foi interessante você tocar que você, pela placa do carro, você pode identificar a pessoa, porque assim, mas eu anotei meu RG no papelzinho, né? Que eu gosto de colocar casos práticos porque as pessoas gostam disso, né? Meu RG no papelzinho e entreguei para o Vanderlei. Isso é dado, pessoal? Tem seu nome? Não vai te identificar. Então, quando o Vanderlei explicou que esses dados identificarem uma pessoa, esses dados em conjunto vai identificar uma pessoa. E aí, normalmente, nós temos, né, o dado que identifica diretamente a pessoa, que é nome, documento, endereço, né? Aí nós temos os indiretos, que é aí a placa do carro, o nome do cachorro, né? Sim. Por exemplo, alguém sabe o nome do meu cachorro e fala, a dona do cachorro tá. Então, aí eu sei quem é. É a Karine. Ela é a dona da cadelinha tal. Assim, então tem essas identificações. E aí nós temos realmente um cuidado maior com dado sensível. É interessante colocar, Vanderlei, antes de falar do,
especificamente do dado sensível, é o seguinte. As pessoas, elas acham ou acreditam que dado sensível seria todo dado pessoal importante. Como assim, Karine? Todo dado é importante. Todo dado tem que ser protegido. Todo dado pessoal tem que ser protegido, certo? Certo. Só que as pessoas pensam assim, que senha de banco é dado sensível. Senha de banco não é dado sensível. CPF, por ser de cadastro nacional, e que as pessoas podem, de repente, abrir uma conta ou cometer uma fraude com CPF, não é dado sensível. Ah, mas como assim? E o que seria dado sensível? Quando ele colocou, são dados que normalmente, né, fazem com que a pessoa passe alguma. Me ajuda com a palavra, Marilei, que agora eu esqueci. No caso, deixa Algum eu tipo só, deixa eu é, só de situação construir um pouco, complicada, né? deixa eu construir um pouco mais o conceito. Isso. Quando você está lá no salão de beleza, se você foi só fazer a unha e tal, aquela coisa toda, o caderninho lá da manicure, só anota um nome, muitas vezes é só primeiro nome, seguido de um telefone. Às vezes o telefone ela anotou até como WhatsApp, né? Não como um telefone propriamente dito, que já está até no popular de falar assim, qual é o seu WhatsApp e tal, que é a coisa toda. Quando entra naquele WhatsApp é um apelido e tal. Então, pegando só por esse preposto, vamos assim dizer, muitas das vezes esse dado nem é identificável. Estou vendo um telefone, estou vendo um apelido, mas dentro de um grupo, por exemplo, aquele dado não é identificável. Só que o interessante é, se ela, que seria manicure, ali seria um dado comum, mas a mesma coisa acontecendo dentro de uma clínica de saúde, ali você já tem um fator complicador, porque só de ser uma clínica de saúde, teoricamente, já faz com que os dados sejam sensíveis. Porque se ele vazar, você sabe que aquela pessoa esteve naquele determinado lugar e, de repente, aquela pessoa não queria ser exposta. Vamos pegar um cidadão vai fazer um teste de paternidade em um determinado laboratório. Aí ele entra lá naquele laboratório e tal, tudo ok, ninguém sabe quem é ele. Mas a partir do momento que aquela imagem vaza, por exemplo, e aquilo causa um dano para ele, aquele dano foi causado por um dado sensível, porque ele estar ali era um momento sensível dele. Entendem? Então, teoricamente, a gente diz que um CPF não é dado sensível. Teoricamente, eu vou dizer que o nome do cachorro não é dado sensível, que o endereço não é dado sensível, só que tudo não é só o dado unicamente, é toda aquela organização da informação. Então, a gente estava falando em lives posteriores, né, doutora Karine, Sim. a questão da base de dados, né, o controlador. Eu sou o titular, dono dos meus dados. A doutora Karine, titular, dona dos dados. Você que está nos acompanhando e tudo, é dono do seu próprio dado. Agora, a empresa que faz a coleta desses dados é dona do banco de dados, da base de dados. Você, o seu nome sozinho, toda a informação que você tem ela na sua carteira, no computador e tal. Você junta toda essa informação, você tem uma quantidade de informação. Aquela empresa é a mesma coisa. Então, quando junta essa quantidade de informação, dependendo do grau de envolvimento dela, não é simplesmente porque é um CPF que ele não vai causar um dano. Vai depender de toda a corrente dessa informação. E aí, para isso, é que a gente entra com o termo tratamento de dados. Porque quando eu estiver trabalhando como um DPO, quando eu estiver adequando a determinada empresa, você que está do outro lado aqui, é o proprietário de um determinado negócio, que vai fazer a adequação do seu negócio, você precisa mapear o dado, para saber, o dado comum está aqui, o dado sensível está ali. Quando eu juntar os dois, eu tenho informação. Então, eu preciso manter eles de forma que cada dado será usado de acordo com a necessidade, com a finalidade. Se eu tenho uma empresa com 3 funcionários, por exemplo, um funcionário não precisa ter acesso àquela informação, eu vou separar aquela informação, para que ele não tenha um acesso indevido àquela informação. Correto, doutora Creni? Isso mesmo. E a palavra que eu estava tentando buscar, discriminação. Isso. Porque o dado possível, isso. Porque o dado comum é aquele dado que, né, que nós já sabemos que todo mundo tem, que é nome, CPF, o RG que vai ser extinto, o endereço, o e-mail, né? Mas e o dado sensível? Por que protegê-lo mais, né, Vanderlei? Porque o que ele acontece? Ele fala sobre o quê? Origem racial,
convicção religiosa, né? Saúde. Ele fala de dado genético ou biométrico. Ele fala de organização de caráter filosófico ou político. Então, assim, o que que acontece? Quando você, hoje, né, é tão comum você falar assim, ah, mas eu sou da religião tal, né? Eu sou da... É muito comum, só que aí vamos lá. Eu vou dar um exemplo muito prático. Hospital. Quando você vai para o hospital, que você vai fazer qualquer procedimento cirúrgico, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas perguntavam qual era a sua religião. Hoje, eles não podem mais fazer isso. Por quê? Porque é dado sensível. Então, como que o hospital deve proceder? O hospital deve perguntar, por exemplo, se a sua religião permite fazer transfusão de sangue caso haja necessidade. Esse é um exemplo. Porque a pergunta nada mais é para isso, gente. Não precisava perguntar qual é a religião da pessoa. Posso fazer transfusão? Se precisar, eu posso? Só isso, né? Então, assim, com o LGPD isso mudou. Você não precisa mais perguntar a religião da pessoa, né? Aí, vamos lá. Nós temos a questão da saúde. Hospital é dado, né? As informações que estão em hospital são dados sensíveis. E aí, quando o Vanderlei fala assim, ah, você chega numa clínica e aquele dado é sensível. Sim, por quê? Porque normalmente a pessoa que teve acesso ao seu nome, CPF, vai ter acesso à sua ficha. Aí, de repente, você tem o quê? Uma enfermidade ou uma doença, isso vai te discriminar se alguém souber. Então, é esse tipo de proteção que a lei vai trazer para dado sensível, para que as pessoas não sejam discriminadas. Em relação à opção gênero, é um caso, sexo, no caso, a opção sexual. A empresa tem que saber porque tem que ser. É que agora tem a legislação, né? Que a empresa vai ser obrigada a coletar a questão racial, né? Se eu não me engano, né? Vai ser obrigada. Então, assim, isso aí não vai ter jeito. Então, assim, mas a questão racial é um dado sensível. Até no caso, né, doutora Cariri, não é que a empresa vai ser, agora ela porque já foi sancionada, já é lei. Então, agora, na hora de fazer a coleta da informação do funcionário, aquele dado se torna sensível, porque ele vai estar automaticamente atrelado a um dado sensível. A parte que fica, assim, interessante falar, assim, da parte racial, da parte da saúde, vamos pegar uma coisinha mais básica, por exemplo. Eu, particularmente, não tenho o costume de fazer atendimento, principalmente no WhatsApp, perguntando para outra pessoa se ela está bem. E por que eu não tenho esse costume? Porque, geralmente, quando você pergunta para o outro lado se ele está bem, se ele é um pouco mais íntimo, ele vai te dizer a verdade. E hoje, com a LGPD, no meu caso, eu acabei me protegendo, porque quem tem esse costume, automaticamente pode ser que aquela conversa, que seria uma simples conversa de um dia, se torne num dado sensível, num dado de saúde. Porque se naquela conversa, aquela conversa for adiante, e aquela pessoa chegar a falar, como se via texto principalmente, que ela foi até um laboratório, que ela fez um exame, e aí que foi no laboratório tal, e aquela informação era uma conversa, vamos dizer que um pouco particular, se ela entrar para o dado de uma empresa, para o banco de dados daquela empresa, está causando um certo problema no tratamento daquele dado. Então, uma das coisas que a gente mais tem que começar a ter preocupação com tratamento de dado é separar mesmo o comercial do pessoal. Se você está trabalhando, se você tem um pequeno negócio e você usa o seu WhatsApp para ambas as coisas, pessoal, vamos dizer, o particular e ao mesmo tempo o comercial, você na hora da sua adequação, você terá problemas, porque você não vai conseguir ficar mapeando esses dados. E o problema que a gente precisa entender é que antes da LGPD, estava tudo bem. A informação vazava, só tinha problema para quem vazou. E eu pedi desculpa, e tudo bem te pedir desculpa. Agora, com a lei, não. A lei determina que você tem obrigação legal de proteger o dado. Então, quer dizer que, se você não protegeu o dado e o dado causou dano, agora há uma possibilidade jurídica de que aquela pessoa seja ressarcida pelo dano causado.
Essa que é a parte que precisamos entender. A parte de dado sensível é o dado sozinho, ele é uma coisa. O dado atrelado a outro dado é outra coisa. Então a gente fala que a religião é dado sensível, a parte relativa à saúde é dado sensível, a parte relativa à sexualidade é dado sensível, a parte filosófica é dado sensível, a parte política é dado sensível. Sozinha? O sindicato é dado sensível. Exato. Sozinha, essa informação sozinha, vamos dizer assim, anonimizada, ela ali vazou sozinha, não identifica uma pessoa, é apenas um dado. Ela só é dado sensível que causa problema se tiver atrelado ao indivíduo, se puder identificá-lo. E aí vira essa parte que fica complicada. O CPF sozinho não é dado sensível. Mas se eu pegar nome, endereço, CPF e o dado de saúde, isso tudo no mesmo lugar, dado sensível. Se eu não puder separar, dado sensível. Se eu pegar a religião e colocar no meio, dado sensível, porque eu não posso separar, está tudo no mesmo lugar. Então tem que ter aquele cuidado especial com aquela informação. E aí eu volto para dentro do salão de beleza. Né? Se eu faço só unha, anoto no caderninho só nome, ali um telefone, tranquilo. Se automaticamente eu faço alguma coisa, podologia, aquela coisa toda que eu preciso de anamnese, aí eu vou para o dado sensível. Aí eu tenho uma ficha que precisa agora ter um arquivo com um pouco mais de cuidado. Essa informação não pode vazar. Ela tem que ser bem resguardada. Só para vocês entenderem. Digamos que uma cliente chega e ela fala de um determinado problema de saúde que ela vai depender ali daquele tratamento de unha dela com atenção especial. E ninguém sabe disso. E aí aquele dado vaza e ela tem certeza que saiu do seu salão de beleza. Agora você tem um problema jurídico muito grande. E é interessante porque... acontece, né? Exato. E é interessante porque geralmente vamos dizer que aquele ambiente é quase tudo pela amizade. Tá todo no mesmo bairro, tá tudo ali tranquilo. E agora, juridicamente, você precisa se preocupar um pouco mais. Enquanto a sua informação não vazar, você está tranquila. Mas se essa informação vazar, você tem que tomar providências. A lei determina que você tem que tomar providência. E uma dessas providências é comunicar à autoridade nacional o que aconteceu. Se você omitir, você vai ampliar o seu problema. Vamos dizer que se você tivesse um problema, a partir da omissão você tem dois. Sim. A partir do momento que você não comunicou com a ANPD e nem com o titular que o dado dele vazou e que aquilo pode gerar dano, você tem mais problemas. Tá certo, doutora Karine? É isso mesmo. E aí é interessante porque assim, Vanderlei, eu gosto que depois que você fala, eu venho com aquela... Parece repórter, né? Com aquele resumo. Que é o seguinte, é porque você vai falando e vai me trazendo mais ideias. O que acontece? É interessante nós falarmos do dado comum e do dado sensível. Por quê? Porque assim, a gente está sempre trazendo dicas para empresas, né, de pequeno porte e para condomínio. E quando a gente fala de dado sensível, por exemplo, o seu condomínio, a sua empresa precisa coletar certos dados? Precisa, por exemplo, pegar dado sobre origem racial? É necessário? Ah, mas eu preciso sim. Eu preciso porque agora na contratação a lei me obriga. Ok. Mas a lei te obriga a pegar, por exemplo, a convicção religiosa do seu funcionário? Ou do morador? Ou de quem quer que seja? Porque, gente, o que vocês precisam prestar atenção e vocês precisam se adequar, se acostumar é criar uma cultura do seguinte: eu não preciso mais, é o princípio da necessidade. Nós falamos em outra live dos princípios. E o princípio da necessidade, ela fala disso. Para que eu vou coletar todos esses dados se eu não vou precisar? Para ter um banco de dados enorme, para ter uma responsabilidade ainda maior, que é o que a lei vai me dar, sendo que eu não tenho necessidade de ter aquele dado. Você vai preencher... Gente, é um absurdo. Você vai preencher qualquer ficha, pede seu documentos normais, CPF, data de nascimento e tal. Aí daqui a pouco pede. Me pediram, eu fui preencher uma ficha hoje, me pediram questão do gênero. Aí a pergunta foi até engraçada, que mulher, cisgênero, mulher, sabe assim, com várias definições. Eu sou antiga, pra mim mulher, aquela definição. Aí eu falei,
É muita opção. Aí a questão racial. Se perguntaram outras coisas, eu falei assim, mas para que isso? Será que tem necessidade? Eu acredito que se vocês pararem para analisar, né, fizer dar uma olhada no formulário de vocês, a maioria das empresas são assim. A maioria dos cursos são assim, Vanderlei. É incrível. As pessoas pedem o que não precisam, guardam dados que não precisam. Então, assim, Exato. é, é, eu fico assim, sabe? Eu fico assim, meu Deus, por que eu vou passar esse dado? Ah, mas, doutora, mas, Vanderlei, se eu não der esse dado, eu não faço tal coisa. Aí, vamos lá. Peraí. Não é que você não faz tal coisa. Ah, não vão te permitir fazer o formulário, não vão te permitir fazer o cadastro. Você tem como primeiro entrar em contato com esse local, com essa empresa, né, com esse condomínio, seja o que for, para perguntar, mas eu preciso mesmo. Para que você precisa desse dado? Que é o que o Vanderlei falou. Isso pode se tornar o quê? Discriminatório. Gente, condomínio. Condomínio para quê? Mais, né? Um lugar do que se vazar uma informação também, Marília, além de salão de beleza, que realmente é um risco muito grande. Já fiquei preocupada, né? Eu quis pegar porque é fácil da gente pensar, quando a gente fala em adequação, pensar grandes organizações. Pensar que é coisa só para aqueles grandes. Pensar que quem tem que preocupar é aquele laboratório lá da esquina, lá no centro da cidade, com aquelas pessoas bem vestidas e tal. Aquele outro lá no bairro, bem pequenininho, não tem que ter a mesma preocupação. Mas não, o dado pessoal que vai identificar, ele independe. A preocupação, vamos dizer, de sociedade, a ponto de chegar a criar lei para dar a nós essas coisas de, como diz, mais segurança, mais privacidade, mais proteção, é porque isso está causando dano. Não é que vai causar. A verdade é que está. E se não estivesse no código, você não tinha como buscar direito, porque se não está na lei, não cabe. É lembrar que o caso do órgão público, ele pode fazer tudo o que está na lei. O caso privado, o geral das pessoas, você pode tudo aquilo que não está na lei. Se a lei não fala, você pode. E no caso dos nossos dados, antes da LGPD, todos os nossos dados pertenciam àquela organização. Aquela empresa era dona dos nossos dados. A lei chega e diz para ela, não, você é dona da guarda dos dados, não dos dados. E a guarda dos dados agora, você tem que dizer motivo que você tem a guarda. E aí, que é coisa que nós já falamos em live anterior, entra finalidade, vamos voltar, né? Princípio, finalidade, depois vem a questão da obrigação, que é as hipóteses de tratamento, e a parte de dado sensível, por que a gente vai bater na tecla e tudo? Porque é comum você ter um formulário para saber, igual a doutora Karine disse, né? Do gênero, que antes não era gênero, era sexo, que era masculino, feminino. Pronto. Agora que é gênero, você acha formulários que é até ridículo, o tanto que está colocando de informação, porque nem eles sabem o que está querendo. Aí vai para a religião, a mesma coisa. Vai para a raça, aí tem aquela possibilidade agora. Que raça que você é? Você se acha negro, você se acha amarelo, Então, assim, você tem necessidade de perguntar o que o outro se acha, porque quando se trata da adequação, na adequação, você vai entender se o seu negócio pode pedir aquele dado ou não. Como assim pode? Existe para determinadas empresas as obrigações legais. Ela tem que pegar dado por obrigação. A lei determina. O caso agora do funcionário. Há uma determinação legal para que na ficha funcional dele tenha a sua origem racial. Então agora é determinação, obrigação legal. Não tem obrigação legal, vai virar consentimento. Você até pode pedir, certo? Então, assim, se eu peço, vai para a questão do consentimento. No caso do condomínio, tem a questão de identificação para segurança. Eu quero pedir a sua digital. É consentimento. Ah, não, eu não quero te dar digital. Então, você tem que me fornecer o condomínio, tem que fornecer outra forma de identificação para ele adentrar naquele recinto. Não pode obrigá-lo a dar a digital, porque não existe uma regra de lei, uma obrigação legal para essa exigência. Então, é isso mesmo, porque... Mesmo, doutora Karine?
É isso mesmo, porque existem outros métodos, né, para você adentrar o condomínio de forma segura, né? E aí é bom tocar nesse assunto porque, assim, digital é dado biométrico e é dado sensível. Então, assim, o que acontece? Hoje, os condomínios, eles estão coletando, a maioria, gente, está coletando dado, né, digital ou reconhecimento facial com o quê? E às vezes o morador nem sabe o que é para entrar no condomínio. Então, como ele não sabe que é um dado sensível, ele não questiona, ele quer entrar. Ele simplesmente quer entrar no condomínio dele, ele não vai questionar. Mas aí, como será que está sendo tratado esse dado? Como será que está sendo guardado esse dado? O condomínio ou o síndico verificou com o operador, que no caso é a prestadora de serviço, que coleta esse dado? Porque qual que é o problema? Esse dado fica onde? Fica guardado com o condomínio, que é o controlador, que teve que coletar o seu dado para poder você entrar, ou é com a empresa que está coletando o seu dado? Então, assim, essa empresa também ela está adequada, o condomínio verificou, porque existe um cuidado. As empresas e os condomínios, quando contratam as empresas de segurança, para fazer a segurança do seu patrimônio, né? Por forma de entrada, de verificação e identificação de pessoas, o que eles têm que verificar? É obrigação dele, do controlador, do condomínio, das empresas, verificar se essas empresas estão adequadas e se elas estão tratando os dados de vocês conforme a lei. Porque não adianta nada. O meu condomínio está tratando. Não, meu condomínio está adequando. Não, está adequando. Mas peraí, você está adequando o condomínio, mas e a empresa de segurança? Que coleta as minhas informações, as minhas imagens, minha digital. E aí? Ela está adequando? Ah, não sei então, condomínio, você responde por isso. Se você não sabe, só para te avisar, as empresas e os condomínios que não verificam se o operador, que são os prestadores de serviço, se elas estão adequando de forma correta para poder proteger os dados coletados por elas respondem por isso. Ah, mas é problema dela, ela que não cuidou. Não, a lei não fala isso. A lei fala que você que coletou, controlador do dado, é responsável por coletar, por guardar, por cuidar e por ter a certeza de que seus operadores estão tratando e cuidando e guardando, estou usando termos fáceis para vocês entenderem, de forma correta e adequada. Certo, Vanilei? Certo? E aí, para poder entender melhor o caso das situações com dado comum e, ao mesmo tempo, atrelado ao dado sensível. O dado, quando você vai juntando a informação, ele se torna muito específico. Então, o dado comum, quando vazado, vamos dizer que seja até difícil você provar que ele vazou daquela determinada localização. Meu nome e CPF vazado hoje, não tem muito como eu brigar, não, porque já está na rede, certo? Agora, se eu fui fazer uma coisa específica, num local específico, onde eu dei o meu dado, e aquilo que vazou faz eu ter certeza que me recorda onde eu estava, se ele for um dado sensível, vamos dizer que não existe na justiça nada que a gente dê 100% de certeza de que você ganha, que você perde, mas o fato é, se você conseguir provar que foi de lá que você teve o dano, aquela organização, aquela empresa terá que ressarcir. E por que eu estou falando assim que é essa junção de dados? Porque é interessante, porque quem pede o dado de forma errônea agora, ele vai estar pedindo o dado que vai ficar muito específico para ele. Não sei se vocês conseguem entender, mas assim, um formulário na internet, que eu começo a pedir as informações, e essa informação vai para um banco de dados que está na rede, que eu usei um software de graça para guardar aquela informação. E esse software de graça tem uma empresa por trás que está usando de graça para ter aquelas informações, porque eu não estou preocupado com ela, eu só quero um servidor de graça para guardar essas informações. Se aquela informação vaza para qualquer técnico hoje na parte jurídica, na hora do forense, ele vai conseguir chegar rapidamente à origem daquele vazamento. E aí engana-se você achar que as pessoas estão desinformadas. Nós estamos na era digital. Vocês podem observar, olhando aí no Google e tudo, como as pessoas, quando querem, conseguem localizar a informação. Não é muito difícil. Estamos na era agora, não é mais nem do Google, é da inteligência artificial, do chat GPT. É o pergunta e dou resposta.
Então, É isso você que é um pequeno empreendedor, você que está com o condomínio aí, como, não, eu não vou adequar agora não, eu vou esperar para ver se a lei pega. Nós estamos agora no lei pega é de quanto gasta, não é é, mais se a lei pega. A lei está em vigência, a dosimetria de como você será punido está em vigência, o titular está ficando informado, e você ainda tem um problema mais grave, né? Que é o titular falar com você que você não pode alguma coisa, e você começar a não fazer com medo, e de repente aquilo era uma obrigação legal. E você vai se negar aquela obrigação legal, pensando que tudo é consentimento, e você terá problema depois com a parte jurídica, lá com o fisco e tudo mais, porque você não cumpriu uma obrigação legal. Então, qual a isso mesmo. necessidade do empreendimento, pelo menos, conversar com o consultor? É entender que dado ele coleta, que dado ele vai ter que guardar, onde ele vai ter que guardar e que resposta ele teria que dar caso venha ter um problema. E aí, só Isso. para finalizar, para você ter bem ciência, o dado de saúde, o dado político, o dado filosófico, o dado religioso, o dado de origem racial, que você tiver no seu banco de dados, já se preocupe onde você está guardando ele. Tá certo, doutora Grenini? É isso mesmo. Aí tem uma coisa que é interessante que você citou aí logo no início dessa parte aí, Vanderlei, que é o seguinte. Meu dado vazou. Meu dado vazou, tá bom. Mas muitas pessoas perguntam, né? Meu dado vazou, eu sei de onde. Às vezes, não é fácil às vezes saber de onde vazou, mas às vezes a pessoa sabe de onde vazou. E eu quero entrar com uma ação. Eu posso? Pode. Você pode, né? É direito seu, né? De entrar com ação. Mas eu tenho direito a danos morais? Não é assim, gente. Porque tem muita gente que já tá achando assim, eu vou dar meu dado, vou saber que vazou e vou processar e vou ganhar danos morais. Não. Você só tem direito a ser ressarcido se houver um dano. E você vai ter que provar que houve esse dano. Então, assim, vamos lá. Só para nós deixarmos claros, né, também para os titulares, até para os condomínios e empresas. Condomínios e empresas. Vocês tiveram um problema de incidente de segurança, que a gente fala vazamento de dados para ficar mais fácil, né, do que termo técnico. Aí, o que vai acontecer? Vocês precisam comunicar à autoridade, né? E também comunicar aos titulares quando houver, né? Se houver questão de dano, né? Trazer dano ao titular. Aí, beleza. Você comunicou, certo? Tá tudo certo, você comunicou, aí você fez a comunicação, a autoridade vai verificar se você estava usando os meios técnicos, administrativos, né? Para poder dar as boas práticas, para ver se você estava realmente protegendo os dados dos titulares, né? Eu fazia tudo. Infelizmente, eu tive um problema de funcionário que tinha tudo. Então, isso vai ser resolvido administrativamente. Não precisa ir para a esfera judicial, a não ser que haja um dano, né? E esse dano tem que ser reparado. Fora isso, nós resolvemos sempre na parte, chamamos de parte administrativa. É que nem com o PROCON. Quando você tem um problema de direito do consumidor, a gente sempre gosta de comparar, porque direito do consumidor e direito titular, ele é muito similar. Então, você tem o direito do consumidor, o que você faz? Você não já pensa no PROCON? Então, o direito titular não é diferente. O direito titular também você pode acionar seu direito no PROCON, ou nos órgãos de proteção de crédito, porque eles fazem braço, extensão da autoridade nacional. Eles ajudam a autoridade nacional a vocês, né, no caso, a estarem verificando se houve realmente um problema com o seu dado, vazamento do seu dado, onde foi. Eu quero denunciar. Sabia? Pode denunciar. Então, as empresas e os condomínios precisam estar atentos, seguros de que não podem ter esse risco. Mas me denunciaram e foi falso. Não tive problema nenhum. Mas vamos lá. Se a autoridade resolver, e até você, fiscalizar, e fazer você provar que realmente não tinha problema nenhum, o que ela vai pedir para você? Que você prove o quê? Que você está realizando a sua adequação. Mas eu já estou adequado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém está adequado. Né, Vanderlei? Ninguém está adequado. Essa história de que eu estou adequado, gente, não é verdade. É uma notícia equivocada. Eu não vou falar de outra forma. Porque, assim, a lei ainda ela depende bastante de regulamentação para todo mundo estar adequado.
Nós estamos correndo contra o tempo porque a lei ela foi promulgada em 2018, entrou em vigor em 2020, começaram as sanções a valer em 2022. Então, assim, é um negócio que ninguém estava esperando que a lei pegasse, que é o caminhoneiro falou, a lei não vai pegar. A lei já pegou. As empresas, né, que já têm como é que eu vou falar? Esse hábito do compliance, essas empresas já estão adequando justamente para ter essa questão. Então, assim, os condomínios e as empresas que ainda não estão adequando precisam fazer essa adequação, porque o risco que eles correm é muito grande, né? De um morador, de vazar um dado de um morador, de um visitante, de um funcionário. Então, assim, é necessário que eles estejam atentos para essa adequação. Não é certo, Vanderlei? Exatamente. E essa parte, para finalizar, a questão assim de por que ninguém está 100% adequado? Simples, você tem um site, você tem um formulário de contato, você fez um mapeamento, falou que lá pede nome, endereço, telefone, e ok. Aí, sem você perceber, o cara que faz o seu site lá, a pessoa responsável pelo seu site, que é um terceirizado, uma outra empresa, vê lá na parte de marketing, precisa de mais alguma informação, coloca aquela informação, não te comunica, pronto, você acaba de ter uma alteração na forma que você trata dados. A empresa, o operador que você contratou, durante o processo de contratação, ele assinou um contrato com você de confidencialidade e tal, tudo certinho. Naquele dia, naquele momento, você está adequado com relação a ele. Ele vai e troca o sócio. Se o contrato não tiver o seu aditivo, aquele outro também não tiver lá, como diz, assinando o termo de confidencialidade, pronto, você começou a não estar mais adequado. Você estava guardando tudo no computador e tal, aquela coisa toda, você teve uma pane naquele computador, mandou ele para um técnico poder arrumar aquele computador. Esse técnico já tem contrato? Você já tem confidencialidade com ele e tal? Não, o meu lá estava, como dizer, não estava disponível, eu procurei um outro. Pronto, você acabou de ter um incidente, você mesmo causou um incidente. Então, assim, adequação é uma mudança de hábito, de cultura. Até X data eu fazia, agora eu não faço. Agora eu penso duas vezes. A parte de marketing, a gente brinca muito assim, o que eu vou pedir lá no site, lá na hora de fazer um formulário e tudo? Pede o máximo de informação que você puder. Isso era até 2018. Agora que dado que você tem a necessidade, e olha, eu posso afirmar para vocês, porque a gente está fazendo curso há mais tempo, né, doutora Karine? Isso mesmo. O caso do marketing, eu acompanho alguns professores que pedia, logo na hora do cadastro, nome, e-mail e WhatsApp. Agora só pede e-mail. E o WhatsApp, ele ainda faz a sugestão para que você entre naquele grupo, para que você continue recebendo material, mas ele faz uma sugestão. O nome ainda não entrou em nenhum dos dois. Não. E se você leu a política de uso do WhatsApp e aprendeu na política de privacidade do WhatsApp, que você vai esconder teu nome, esconder sua foto, que a única coisa que é pública é o seu telefone sozinho não te identifica, se você está seguindo essa regrinha, você dentro do grupo daquele professor, você não tem dado pessoal. Seu telefone sozinho, sem atrelar o seu nome, não é dado pessoal. E aí aquele professor já está te mostrando que ele está adequado. Agora, se você entrar naquele formulário, que ainda está te pedindo nome, endereço, telefone, que empresa você trabalha, mais isso, mais aquilo, cuidado. Logo embaixo vai estar logo assim, aceita os termos. E se está já de cara, aceita os termos, quer dizer que esse não fez o dever de casa. Tá certo, doutora Karine? É isso mesmo. Não é aceita os termos, gente. Isso aí é uma coisa antiga, né, Vanderlei? Aceita os termos. E sem falar que a política, para que você aceite esses termos, isso tem que estar o quê? Claro, específico, né? Tem que estar muito bem explicadinho, de forma inequívoca. Então, assim, com a finalidade, né, própria, né, para aquele termo. Então, assim, não é eu vou lá aceitando e tá tudo certo. Mas, Vanderlei, você sabe que do início antes da gente encerrar, uma coisa interessante que eu tenho visto, apesar de muitas empresas ainda, né, não estarem adequadas da forma que deveriam estar, porque começaram com o GDPR, agora estão adequando com o LGPD, aquela coisa, aquela loucura toda, né? Tenho verificado que já estão melhorando em questão de aceitar dos cookies, né? Muitos já não estão nos obrigando a clicar nos cookies, isso é interessante. E tem uma outra coisa também que eu achei interessante, é a política de privacidade também, né? No início elas nos obrigavam a aceitar a política de privacidade do site
simplesmente aceitar. Então, e muita gente aceitava sem lei porque achava que, né, tinha que navegar, né? As pessoas querem navegar. As pessoas querem ter acesso à internet, querem ter acesso a tudo. Só que o que a gente precisa ter cuidado é que os nossos dados, eles viram moeda de troca, né? Então, se você quer usar seu dado como moeda de troca, gente, eu sempre falo, né? Quando eu falo da questão do CPF, é seu, o dado é seu, você faz se quiser, não tem problema nenhum. Quem somos nós para criticar? Esse não é o problema. Ah, mas eu vou dar o meu CPF na farmácia, que é o caso, né? Mas porque, nossa, me deu um desconto enorme. Gente, quem sou eu para julgar? Entendeu? Se é um desconto bom, tá tudo tão caro, por que que eu não vou usar meu CPF já que ele tem valor, né? Eu não vou julgar ninguém. Mas vocês têm que ter em mente que é uma moeda de troca, né? E hoje, é o que o Vanderlei já falou no início, as empresas elas vão ser fiscalizadas, a autoridade vai estar de olho. Por quê? Porque antes, os nossos dados, as empresas faziam o que queriam. O Serasa vendia nossos dados, gente. Vendia. O Serasa fechou 150 unidades. Ah, o Serasa ganhava dinheiro analisando o cadastro? Não. O Serasa ganhava dinheiro vendendo dados, infelizmente. Então, assim, se você ainda achava que o Serasa ficava analisando cadastro para poder vender crediário, essas coisas, não, não era assim. Era vendendo dado. A partir do momento que foi proibido de vender dado, 150 unidades do Serasa foram fechadas. Infelizmente, nossos dados eram vendidos e nós nem sabíamos, se sabíamos também não fazíamos caso, né? Porque achava que estava tudo bem, porque até então não tinha uma lei que protegia os nossos dados e porque até então não tinha uma lei que falasse assim, olha, titular, o dado é seu. Ai, mas todo mundo já sabe meu dado. Sempre falou isso, todo mundo já sabe. Gente, o problema não é todo mundo saber seu dado. É você saber que o dado é seu, a empresa saber que o dado é seu, o condomínio saber que o dado é seu, e que é você que determina, fora, a não ser que tenha uma obrigação legal, o que eles vão fazer com o dado de vocês. Ah, então tá, entendi. Então não vou dar dado nenhum. Gente, não é assim, não é o que eu tô falando. Eu preciso, né, ter essa noção, e condomínio, empresas de pequeno porte, vocês precisam saber. Princípio da necessidade. Coletar o que é necessário. Eu não preciso coletar tudo. Eu não preciso correr um risco com banco de dados, com muitos dados, né, Vanderlei? A gente precisa saber o que coleta, né? É isso, gente. Como sempre, a gente está sempre extrapolando aqui os nossos 30 minutos, né, Vanderlei? Que a gente começa a falar, e tomou. Eu gosto de falar, achei o Vanderlei que também gosta de falar, então a gente vai falando. É isso mesmo. A parte principal que a gente nunca pode esquecer é que é falando que a gente vai continuar passando esse conhecimento adiante. Você que está acompanhando as lives, tudo que está começando a entender da LGPD e tudo, fale com o seu próximo. A hora que você tiver que o pessoal for coletar seus dados, preste atenção em como isso está acontecendo. O tempo todo você vai analisar o seguinte: me pediu o dado, eu preciso daquele serviço, eu preciso daquela compra, indiferente do que você precisa. Pediu o dado, você está com pressa e tudo, deu o dado. Só que aí depois você pede o DPO, pede aquele que é responsável pelo tratamento do dado. Então fala com aquela empresa, com aquela organização. Ah, ok, acabei de fazer o cadastro, me passa seu contato de DPO. Por quê? Porque a hora que você estiver mais tranquilo e tudo, você entra em contato com aquela organização, com aquele DPO, e pergunta para ele, olha, eu dei o dado desse. Não entendi por que você está querendo esse dado meu. Aí, aquele que coletou, se ele não foi objetivo no momento da coleta, ele vai te explicar. E se você perceber que aquele dado que foi coletado não é necessário, você pode falar com ele naquele momento. Então, por favor, exclua meus dados. Eu não te dou o consentimento de tratar esse dado. Principalmente se esse dado for sensível. Saúde, educação, saúde, política e tal. Presta atenção quando te pedir esses dados. Esses dados não se pede por qualquer coisa. Não se pede para qualquer formulário, qualquer coisa que você for fazer, tá certo? Só tenho que agradecer a vocês de estar aqui conosco. É isso mesmo, gente. Obrigada. Obrigada, Vanderlei, mais uma vez, né, pela parceria. Obrigada a todos que nos acompanharam. Uma excelente noite e até a próxima. Qualquer coisa, pergunta aí embaixo. Isso mesmo. Boa noite. Boa noite.